Na última semana a pergunta foi: quem é você? Eu, inspirado na vida de Elias e tudo que ele fez naquele tempo, a grande pergunta para a minha vida era: quem sou eu em 2023? O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo da igreja? O que Deus está querendo do seu povo em 2023? Como nós vamos agir como igreja para realmente mostrar que o Deus Todo-Poderoso ainda é Deus? Porque não adianta mais vivermos como aquela igrejinha despercebida, aquela igrejinha que não faz ideia do que está fazendo. É uma igreja que entra, senta, ouve alguém falar e talvez um dia Jesus volte. Uma igreja que diz que crê em Cristo, mas na verdade não crê em nada. São homens e mulheres que entram numa igreja e saem, mas simplesmente porque já acostumaram com uma religião. Essa era a pergunta, esse era o desafio. E eu acredito que Deus, Ele trabalhou na sua vida, Ele trabalhou na minha vida e começou a nos desafiar, a dizer: ei, Elias, ele era um homem comum, ele era um homem sujeito às mesmas coisas que eu, mas eu preciso me posicionar nesse tempo, assim como ele se posicionou naquele tempo, para mudar essa geração. Hoje, em 2023, eu preciso me posicionar para mudar a minha casa, para mudar o meu bairro. Eu preciso me posicionar para que as pessoas ao meu redor entendam o Deus Todo-Poderoso que habita em mim e habita através de mim, transformando vidas. É necessário que você... Aleluia, glória a Deus. Amém? Estão me ouvindo bem? Está um eco. Amém? Tá bom? É necessário que você assuma a sua posição. E a grande pergunta de hoje é: o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo? Qual a sua posição hoje? A verdade é, muitos de nós queremos a nossa família salva. Muitos de nós queremos o nosso filho na igreja, os nossos pais na igreja, o nosso marido sendo transformado por Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Qual a posição nós tomamos diante de Deus para que a nossa casa fosse realmente salva? Repita para o seu irmão: é hora de agir. É hora de agir. Uma das estratégias e as ferramentas de Deus é quando o homem de Deus entrava na casa de algumas pessoas, ele mudava a história. Quando a presença de Deus ela entrava em algumas casas, aquele ambiente era completamente transformado. Segundo Samuel, no capítulo 6, verso 11, diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Aconteceu de que a arca da aliança, a presença do Deus Todo-Poderoso, ela de repente entra na casa daquele homem. Ela entra na casa de alguém que não era para estar. Vamos dizer que isso Deus está falando: ei, talvez você não era para estar aqui nessa noite. Talvez você estava completamente desviado do Evangelho. E num determinado momento, a presença de Deus entrou na sua vida. Você voltou para a casa do Pai. Você se converteu. Você está vivendo o Evangelho. Mas simplesmente ficou por aí. Você, em vez de levar a presença para dentro da sua casa, você, em vez de levar Deus para dentro da sua casa, você fala assim: virei crente 007. Ei, eu estou numa missão secreta. Tantas pessoas que não pregam para o próprio irmão, que não pregam para a própria família. E isso muitas das vezes é com a boca fechada. Isso muitas das vezes é com o teu testemunho. Isso muitas das vezes vai ser assim, como a tua boa conduta. Mas muitas das vezes Deus ele quer levar a arca para dentro da sua casa. Deus ele quer com que você haja de uma forma diferente para que ele possa alcançar a tua família. A arca estar na casa de Obed-Edom fez toda a diferença. E aquela casa foi completamente abençoada. Elias, nós falamos semana passada, ele chega numa cidade que Deus disse que iriam sustentar por uma viúva. Só que aquela mulher era uma mulher pobre, aquela mulher era uma mulher necessitada que estava prestes a morrer. Mas aquele homem
chega diante daquela mulher, ele vira o abençoador dela, para que ela fosse a bênção na vida dele. E talvez você não entenda o que isso significa, mas isso muitas das vezes significa semear. Isso muitas das vezes significa você entregar para que algo seja entregue a você. Isso muitas das vezes significa você abrir as suas portas para que Deus realmente possa entrar na tua casa, mudar o quadro e transformar por completo. É a lei da semeadura. Você entrega algo, você semeia algo e algo vai sendo semeado na sua vida. Foi o que aquela mulher fez. Aquele homem olha para ela e fala assim: ei, faz o pão. Esquece o resto, só me entrega o que eu preciso e Deus não vai deixar faltar na tua casa. É a lei da semeadura. Eliseu, ele passava de um lado para o outro, de um lado para o outro, até aquela mulher olhar e falar assim: vejo que esse é um santo homem de Deus. Vamos fazer ali um quartinho e vamos colocar esse homem para se abrigar na nossa casa. Vamos fazer com que esse homem, profeta, ele esteja vindo. E aquela mulher, ela precisava de um milagre. Aquela mulher, ela precisava de uma transformação. Aquela mulher, ela precisava de algo. E o profeta pergunta: o que essa mulher precisa? O seu moço diz: essa mulher, ela não tem filhos. É o sonho dela. E simplesmente Eliseu olha para aquela mulher, chama aquela mulher e diz: ei, ainda em tal data você terá o seu filho. Aquela mulher, ela semeia algo para ele e o profeta entrega algo para ela. Mas acontece de que num determinado tempo, o filho daquela mulher morre. Aquela mulher vai desesperada até o profeta. O mais interessante é, a Roberta falou: você já agradeceu pela tua vida hoje? Você já foi grato pelo que Deus tem te dado hoje? Aleluia. Muitas das vezes nós somos ingratos. Nós só questionamos, nós reclamamos de tudo. Mas aquela mulher com o seu filho morto dentro de casa, ela vai em direção ao profeta e vai: tudo bem. Não importa quem parasse ela no meio do caminho. Ei, como é que está a tua vida? Está tudo bem. Ei, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Eu sou grato ao Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que vai ficar tudo bem. Por mais que ela estivesse enfrentando um momento difícil, ela estava entendendo: ei, eu não preciso compartilhar algumas coisas com outras pessoas. Eu preciso compartilhar com quem é de direito. E aquele homem, ele poderia resolver o problema dela. Então ela vai em direção a Eliseu dizendo: vai tudo bem. Meu Deus. Mas o milagre daquela mulher só aconteceu porque ela abrigou o profeta de Deus na sua casa. Um outro homem que ninguém dava nada por ele, que ninguém acreditava nele, publicano, conhecido como ladrão do seu povo. Aquele homem simplesmente, ele em um determinado momento, ele tem um encontro com Cristo. Cristo fala assim: eu quero entrar na tua casa. E quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Jesus ele muda a casa de Zaqueu. A salvação entra na casa de Zaqueu. A transformação entra na casa de Zaqueu. E o que eu quero que você entenda? Qual é a ferramenta que Deus tem nos dado para que a tua família seja salva? Qual é a ferramenta que Deus tem nos dado para que você seja completamente transformado? Meu Deus! Hoje nós estamos pensando: eu quero minha família, eu quero meu marido, eu quero não sei o que, eu quero isso, eu quero Deus. Aí a gente faz de tudo para que a pessoa venha para a igreja e a pessoa muitas vezes não vem. Aí Deus está falando assim: abre a tua casa. Vamos fazer um culto, vamos fazer uma célula, vamos fazer uma casa de paz, vamos fazer um projeto dentro da tua casa e vamos entrar com Cristo lá e envolver a tua casa na presença de Deus, mudar os teus filhos, mudar o teu marido, moldá-los com a palavra de Deus e algo vai impactá-los. Mas aí a gente vai deixando as ferramentas que Deus tem nos dado de lado e falar: eu não quero, eu não aceito, não faz parte da minha vida. E aí a gente fala: eu quero impactar a minha casa, mas o que você está fazendo para que a sua casa seja impactada?
Marcos capítulo 2, verso 1 e 2. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus ele estava em casa, e é bem sabido de nós todos que Jesus nasceu em Belém, morou em Nazaré, mas agora Marcos ele está anunciando que Jesus está em casa. Jesus está em Cafarnaum. E aí você fala assim, peraí, mas Jesus não morava em Nazaré? Por que ele está dizendo que Jesus estava em casa e Jesus estava em Cafarnaum? Alguns dizem que essa era a casa da sogra de Pedro. Uma mulher que havia sido curada por Jesus. Uma mulher que num determinado momento teve um encontro com Jesus e recebeu a cura. Mas no momento em que aquela mulher ela foi curada, no momento em que aquela mulher ela teve um encontro com Jesus, ela falou assim: eu não quero só um milagre, eu não quero só um momento com Cristo, eu não quero só às vezes ouvir falar de Cristo, eu quero Cristo todos os dias na minha casa. Algumas pessoas vão dizer que aquela mulher fala assim: ei, Jesus, pode morar aqui, ó. Tem um espaço para você aqui. Tem um espaço para Jesus dentro da minha casa. E você precisa dizer a mesma coisa: Senhor, tem um espaço para ti dentro da minha casa. Meu Deus. Sabe o que nós fazemos de errado muitas das vezes? Nós nos reunimos para ver tudo quanto é besteira na televisão como família. Vamos ver futebol. Não estou contra futebol. Vamos ver o filme tal que estreou. Vamos fazer isso, fazer aquilo, mas muitas das vezes nós não nos reunimos para assistir um bom filme que fale da palavra de Deus. Uma boa série que traga a transformação de Deus para a nossa casa. Nós não nos reunimos para falar da palavra na nossa casa. E infelizmente, nós é quem somos os culpados pelo que está acontecendo no nosso país. É verdade. Politicamente e em todas as outras áreas. No passado fomos criados, como homens, como mulheres fortes que trabalhavam, que batalhavam. Aí porque passamos por algumas dificuldades e necessidades, agora nós queremos criar os nossos filhos folgados. E aí a gente dá tudo de bom e do melhor. A melhor tecnologia, a gente faz isso e aquilo, e a gente vai deixando os nossos filhos por aí. Só que nós esquecemos que na época que a minha mãe me levava para a igreja, mãe, mas eu quero ficar em casa. Tu vai ficar em casa o quê? Quem manda aqui sou eu. Enquanto tu estiver debaixo da minha saia, tu vai andar comigo. Mãe, mas hoje eu quero ver o filme, não sei o que. Não, está na hora de ir para a igreja. Tu quer tomar umas baradas? Mas aí a gente, não, coitadinho, meu filhinho vai ficar em casa. E a gente vai deixando, e deixando, e deixando. E aí o sistema vai ensinando totalmente errado. A escola vai ensinando errado, o governo vai ensinando errado, tudo vai ensinando errado os nossos filhos, e a gente fala: eu estou fazendo melhor, eu estou trabalhando, me matando de trabalhar para pagar a faculdade do meu filho, para dar o melhor celular. E nós não ensinamos que o nosso filho ganhe o pão. E nós não ensinamos que o nosso filho ele entenda realmente o que Deus tem para fazer na vida dele, como homem, como mulher, como jovem de Deus. Infelizmente, isso tem sido nós, totalmente o contrário da sogra de Pedro. Aquela mulher, ela fala: não, eu não quero Jesus só para um milagre da minha vida. Eu não quero Jesus só no momento em que eu me emocionei, aceitei Jesus, agora eu vou entrar e sair da igreja. Não, aquela mulher fala assim: eu quero Jesus todos os dias dentro da minha casa. Eu quero Jesus todos os dias na minha vida. Eu quero Jesus envolvendo o meu casamento, envolvendo os meus filhos, envolvendo o que eu vejo na TV, envolvendo tudo ao meu redor. Aquela mulher não aceitou só o básico de Jesus, ela queria muito mais. E assim temos que ser nós. Desejar mais, querer mais, ansiar muito pela presença do Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente, nós
maratonamos a Netflix. Infelizmente, nós fazemos de tudo. Essa semana me foi feita uma pergunta no curso que eu estava fazendo sobre família. E muitas das vezes você tem uma pergunta, não, como você cuida da sua família, isso. E aí você começa a pensar, não, eu trabalho em 2 empregos, eu faço isso, eu faço aquilo, não falta arroz, feijão, não falta isso, não falta aquilo, não falta assim, não falta assado. Aí você fala, não, estou fazendo certo. E de repente, veio uma coisa assim, uma flecha assim, lá do céu, e falou, mas será que é só o arroz e feijão que a família precisa? Tantos filhos que estão completamente separados dos pais. Meu Deus. Tantos filhos que simplesmente precisam de um abraço. O pai está do lado, prestando atenção no jogo, na novela, não sei o quê, prestando atenção na conta que tem que pagar, prestando atenção na geladeira que está atrasada da Roberta, e não sei mais o quê. Meu Jesus. Mas aí a gente esquece que o nosso filho precisa de um abraço. Essa semana passada a gente começou a ver lá a série. Qual que é o nome da série? The Chosen. Eu e as crianças aqui, Maria dormindo, eu quase dormindo, e a Isabela empolgada. Vai lá, aconteceu um milagre. E eu falei, sabe, foi algo que mexeu demais comigo. Na hora que a Isabela estava toda empolgada, gritando que Jesus havia feito um milagre. Aí eu falo, caramba, isso é o que Deus estava ministrando no meu coração. Muitas das vezes a gente pensa em dar de tudo para os nossos filhos. O melhor brinquedo, o melhor disso, o melhor daquilo. Mas muitas das vezes o teu filho ele precisa de um momento contigo. De brincar na rua, de pular igual um maluco lá. Não pode pisar na faixa branca, não sei o quê. Brincava disso com a Maria direto, no meio da cidade, a gente brincando. Tipo assim, esse cara é maluco. Mas eu vi um filme que um dia ele mexeu demais comigo. Jesus. Eu quero passar aqui na igreja, mas o nome do filme é Corajosos. O pai se recusou a dançar com a filha. E infelizmente a filha dele morreu. Depois ele volta para aquele lugar e dança sozinho. Mas ele perdeu a oportunidade de dançar com a filha dele. Não perca a oportunidade de dançar com os seus filhos. Não perca a oportunidade de dançar com a tua esposa. Não perca a oportunidade de dançar com o teu marido. Não perca a oportunidade da tua família. Porque de uma hora para outra a pessoa pode ir embora. Velho, novo, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem. Infelizmente, isso aí você não pode controlar. A morte, ela não respeita. Se você tem o melhor emprego, o melhor plano de saúde, se você tem muito dinheiro, se você já deu tiro em todo mundo igual ao Binho, já fez, já aconteceu, já fui bom de briga, já lutei jiu-jitsu, karatê, kung fu, já fiz, já aconteceu. Meu Deus. A morte, ela não respeita isso. A morte, ela não respeita se você é aquela pessoa que fala, não, mas eu só saio de casa, faço minha compra e volto, vou para o trabalho, vou para a igreja. A morte, ela não respeita ninguém. É verdade. Ela só respeitou aquele que se entregou a ela e ressuscitou. Para te dar o direito de vida eterna, mas nós não estamos falando de vida eterna, nós estamos falando em viver essa vida. O melhor que Deus pode para você e a sua casa, a sua família. Aquela mulher que estava à beira da morte, eu creio que Jesus ele cura aquela mulher, ela fala assim, eu quero Jesus dentro da minha casa. Eu quero Jesus mudando a minha história por completo. Eu quero Jesus afetando a vida dos meus filhos, do meu marido, a vida dos meus pais, a vida dos meus avós. Eu quero Jesus de alguma forma mudando e moldando algo.
desculpa, eu vou falar que não faz parte da minha vida. Eu não quero um milagre passageiro, eu não quero só um momento com Jesus. Eu quero Ele vivendo comigo para sempre. Mudando e moldando a minha casa e a minha família. Meu Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, vai dizer assim: e chegaram a outra banda, a outra margem da província dos Gadarenos ou dos Gerazenos. A verdade é que Jesus ele estava chegando do outro lado do mar. Porque a vida de Jesus era assim. Um dia ele estava aqui, outro dia estava lá, um dia ele estava assim, um dia ele estava assado, um dia ele queria alcançar um povoado aqui, um povoado ali, ele queria entrar nas casas, ele enviava os discípulos. E nesse momento eu quero que você entenda, não importa a tempestade que você esteja enfrentando, o importante é, você vai chegar do outro lado. Você vai alcançar o objetivo, mas você precisa estar no barco. Você precisa ouvir a voz de Deus e simplesmente dizer: Senhor, estou aqui. Não importa as tribulações, não importa as tempestades, não importa o vento contrário, não importa as situações que tentem me parar. O Senhor me chamou para essa obra e eu estarei no caminho. E aí você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Vai chegar do outro lado e falar: será o Senhor é Deus. Você vai conseguir chegar do outro lado e falar: Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado porque a minha família foi alcançada. Tem horas que Jesus ele fala assim: ei, vem e segue. Mas tem horas que Jesus ele fala assim: fica e prega para os seus. Porque muitas das vezes a gente se converte, a gente quer pregar para todo mundo, mas não prega para os nossos. A gente não fala de Jesus para a nossa casa. A gente não é um bom exemplo na nossa casa. O que acontece aqui é que Jesus ele encontra um homem completamente destruído. Eu não quero falar nem focar muito nessa história, porque a história que eu mais gosto da Bíblia é essa história. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus encontra um homem completamente destruído. Jesus encontra um homem endemoniado, que ninguém dava mais nada. Eu penso um pai de família, eu penso um homem que se perdeu nas drogas, se perdeu na prostituição. Eu penso naquele filho pródigo que já não tinha mais chance e oportunidade para ele. Mas ele teve um encontro com Jesus. E no momento em que Jesus liberta aquele homem, Jesus vai entrar no barco para ir embora e falar: Senhor, deixa-me ir contigo. Aquele homem fala, Jesus olha para ele e fala assim: não, fica e fala para os teus o que eu fiz contigo. Aquele homem, no momento em que ele tem um encontro com Jesus, ele volta para sua casa e começa a anunciar Jesus. Ele volta para sua casa e começa a dizer: ei, Jesus me libertou, Jesus mudou a minha vida. Ei, olha só, eu estou livre das correntes, eu estou livre dos grilhões, eu estou livre dos demônios, eu estou livre das drogas, eu estou livre de tudo aquilo que me aprisionava. Aquele homem, ele chega para a sua família e começa a impactar a sua família. Ele começa a moldar a sua família. Por quê? Porque a graça do Senhor, acredito que brilhava e saía, exalava de dentro dele de uma forma diferente. O que aquele homem falava e testemunhava fazia diferença. Talvez eles foram com paus, com pedra contra ele, mas Jesus chegou com palavra de amor, de graça. E a verdade é: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Como você está agindo para salvar a tua casa? Como você está agindo para transformar a tua família? O que você está fazendo dentro da tua casa para que os teus filhos, para que a tua casa seja completamente impactada pelo amor de Deus? Essa semana eu fui muito ministrado sobre a gratidão.
Não é porque, infelizmente, a gente medita muito sobre a ingratidão. O quanto as pessoas são ingratas. O quanto as pessoas te pisam, te maltratam. Por mais que você se entregue para elas, ajude, faça, aconteça. Infelizmente, vão existir pessoas ingratas. Que eu quero que você saia daqui com uma palavra na sua mente. Gratidão. Gratidão a Deus. Em primeiro lugar, beleza. Mas existem pessoas que elas precisam da sua gratidão. Elas precisam de uma palavra sua hoje. Talvez no momento em que você sair desse culto, ou no momento em que acabar o culto, você vai pegar o teu celular, mandar uma mensagem e dizer assim: muito obrigado porque você fez parte da minha vida. Muito obrigado porque você transformou algo em mim. Muito obrigado porque você tocou algo que mudou a minha história. Você marcou a minha vida de alguma forma. Seja grato a alguém e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por mais que as pessoas tenham sido ingratas contigo, comece a mandar mensagens e agradecer. Comece a declarar para as pessoas: ei, eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu sou grato a Deus pelo que você fez lá atrás, por pregar o Evangelho para mim. Que você fez lá atrás, por me apresentar tal pessoa, por abrir a porta do emprego. Seja grato a alguém. Pega essa semana e fala assim: ei, existem pessoas que eu preciso agradecer. A minha mãe, meu pai, os meus filhos. Essa semana eu preciso que você aja diferente na sua casa. Que você abrace o seu filho. Que você diga que ama. Que você diga que é grato a Deus pela vida dessa pessoa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que você está fazendo? A sogra de Pedro, ela levou Jesus para casa. O gadareno, ele pregou para os seus, ele pregou para a sua família, e um conjunto de 10 cidades foi alcançado, porque aquele homem anunciou Jesus para a sua casa. Ao receber a salvação, Raabe, uma prostituta, logo ela intercedeu, ela falou assim: ei, eu vou ser livre da morte, mas e a minha família? Ei, salva meu pai, salva minha mãe, salva os meus filhos. Você tem orado pela tua família? Você tem intercedido pela tua casa? Você tem falado: ei, algo precisa acontecer. E sempre que a gente fala de orar, a gente precisa entender que necessita de uma ação. Oração. Muitas das vezes você só está orando, e Deus falou assim: ei, está na hora de agir, está na hora de você abraçar, está na hora de você levar a palavra dentro da sua casa, está na hora de você semear diferente, está na hora de fazer algo diferente. Aquela mulher, eu acredito que ela falou: ei, a salvação chegou para mim e vocês serão salvos também se vocês acreditarem. Era uma prostituta, talvez a família não fosse olhar, ouvir o que ela estava falando. Mas ainda assim ela intercedeu aos profetas. Ela falou assim: ei, do mesmo jeito que eu tive a oportunidade da salvação, a minha família precisa ser salva. E a família daquela mulher foi salva. Aquela mulher mudou a vida, a história, se casou, teve filhos. E faz parte da ascendência de Jesus. Meu Deus, aleluia. Ao receber a salvação, Raabe logo intercedeu. O carcereiro da prisão de Paulo e Silas logo levou a palavra para sua casa, para sua família. E aí a Bíblia vai dizer que o Paulo e Silas falaram para ele: ei, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e os teus arredores. Aí a gente fala assim: por que Jesus não está salvando a minha casa? Aquele homem, ele logo leva os homens de Deus para sua casa, limpa suas feridas e faz com que o nome de Jesus seja proclamado dentro da sua casa. Aleluia. Mas o que você está fazendo? Fala para o teu irmão: chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Vamos dar uma autoridade. Chegou a tua vez. Ei, você não vai ficar para trás. A sua família não vai ficar para trás. Ei, seus filhos não se perderão. A sua casa não vai se perder.
logo eu? Oh, Deus. Eu não decoro um versículo bíblico, eu não sei falar muito bem, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Efésios capítulo 3, verso 20 vai dizer: agora há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, de acordo com o poder e o potencial que há dentro de você. A outra tradução vai dizer assim: de acordo com o potencial que há dentro de você. Aleluia. Um homem que mudou a minha história através do testemunho dele. Ele era um homem que todo mundo dizia: você não vai dar em nada. Meu Deus. Você é só um macaco, burro, ignorante. Você tem um defeito no cérebro. Um homem completamente frustrado, um garoto de 13 anos de idade, que os professores na escola diziam que ele era burro. Que as pessoas diziam que ele não ia dar em nada. Que ele era só um macaco, burro e ignorante. Até o momento que aquele homem, ele diante de um espelho quebrado na sua casa, ele começa a dizer: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Meu Deus. Aleluia. Ele vai diante da mãe dele chorando e diz: mãe, eu sou burro, os meus professores falaram que eu não consigo aprender. E a mãe dele perguntou: você acredita neles? Ele chorou, chorou, chorou. E a mãe dele sempre ensinou da Bíblia, da fé. E simplesmente aquele homem, aquele garoto, em um determinado momento ele se lembra de uma frase: mas agora há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o potencial que existe dentro de você. Glória. Aquele garoto, ele diz que com 13 anos de idade ele começa a ler a Bíblia e os livros da escola, e estudar, 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 até que ele se torna o melhor aluno da classe, até que ele se torna o melhor aluno da escola. E no dia da sua formatura eles vão lá e fazem um discurso: Miles, você se tornou o melhor aluno da escola. E entregaram uma placa para ele, deram um microfone para ele, para que ele fizesse um discurso. E ele diz: eu quero agradecer ao Senhor Jesus por ter me feito o melhor aluno dessa escola. Meu Deus. E aos meus professores por estarem errados no meu espírito. Jesus. É forte. Aquele homem sai dali, das Bahamas, vai para outro país, faz 7 faculdades, volta para as Bahamas, se torna ministro da educação das Bahamas, se torna uma pessoa muito importante no país, se torna escritor de mais de 100 livros, um garoto que dormia no chão com ratos e baratas, tinha o seu próprio jato, a sua empresa de milhões de dólares, falava diante de presidentes e diante de tantas pessoas. E aquele homem, ele diz: eu descobri qual é o lugar mais rico do mundo. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque tantos homens morreram frustrados nas drogas, na prostituição, tantos homens morreram com um grande potencial e foram enterrados no cemitério. E muitas das vezes nós estamos com um potencial gigantesco dentro de nós e falando: Deus, eu não. Deus, eu não. Deus, passa para o outro. Dá a responsabilidade para o outro. Deus quer mudar o teu bairro. Deus quer mudar a tua família. E Deus quer te usar. E você fala assim: Deus, use ele ali. Eis-me aqui, use ele ali. Meu Deus. E Deus está falando: ei, filho, filha. Potencial que atua em você.
Deus quer levantar uma geração de líderes. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que vão dizer: eu vou orar pela minha família, homens e mulheres que vão dizer: eu vou transformar a minha família, eu vou impactar no meu bairro, eu vou transformar o meu emprego, eu vou transformar a minha história. Deus quer te levantar e fazer algo diferente em você e através de você. Meu Deus! Deus quer te transformar, mas você precisa abrir o coração para Ele. Ele não erra. A palavra dele é verdadeira. Ele está falando contigo, é o teu tempo. É a tua hora. É o teu momento. É o teu tempo. É a tua hora. É o teu momento. Chegou a sua vez. Chegou a vez da tua casa. Chegou a vez da tua família ser impactada. Não dá mais para deixar para os outros. Deus quer usar você. Meu Deus! Mais alto que eu puder, Use esse momento para orar. só pra te ver, Use esse momento para orar. olhar Deus, para ti. é o meu momento, é a minha hora. Zaqueu era não tinha chance para ele também. Eu preciso, Não importa a sua idade. Não importa o que você esteja enfrentando. eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Diga para ele entrar na sua casa, no seu coração, mudar a sua história. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem
de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Em nome de Jesus. É um novo tempo. É uma nova história. Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Que Deus se dá por mais que as pessoas venham, Deus. Sabendo os pedaços chamado. Pai, em nome de Jesus. O milagre, Senhor, está declarado. Deus, em nome de Jesus, a nossa casa vai entender aquilo que o Senhor começou a fazer hoje.